Queridos irmãos, queridas irmãs, acolhamos hoje a palavra da nossa salvação. E o evangelho que iremos rezar hoje, iniciando este mês de fevereiro, é o evangelho de Mateus, capítulo 5, de 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, talvez este seja um dos evangelhos mais belos, ao mesmo tempo mais conhecidos, as bem-aventuranças, que falam de um reino, de um modo de proceder, de um modo de ser, que Jesus ensina e que, na verdade, quando vamos olhar, é como se ele estivesse falando dele mesmo, revelando o seu modo de proceder, revelando aquilo que está em seu coração. Eu digo sempre que é como se fôssemos imprimir uma imagem em 3D. Se colocássemos estes detalhes que estão aqui, apareceria o rosto de Jesus. Aparecia o seu coração. Apareceria o seu modo de proceder. Porque Jesus aqui não fala de outra pessoa senão dele mesmo. Jesus não fala aqui de outro modo de proceder senão o dele mesmo. Jesus não fala de outro modo de ser e viver, senão aquele que ele espera de cada um de nós, mas que ele já coloca em prática, que ele já coloca na vida, que ele mesmo já experimenta, que ele mesmo já sofre, que ele mesmo já abraça. Por isso, longe de ser um plano de governo, é um modo de proceder, de modo especial para quem quer ser discípulo e missionário de Jesus. Primeiro, é viver da bem-aventurança, é viver da alegria, é viver de felicidade, por acolher um modo de proceder que difere a pessoa das outras, não para ser melhor, mas para servir mais, para existir orientado totalmente a sua vida para Deus, para existir e saber que a sua existência tem um objetivo. É aquela velha e boa pergunta: para quem eu vivo? Não para quê, para quem? Qual é o objetivo da minha existência? Qual é o meu modo de proceder? Como devo eu viver, existir? Como deve ser o meu coração? Como devo colocar em prática o amor? Pois aqui está. E como devo viver eu a força do reino que brota dentro de mim? É o reino que brota dentro da gente, convocando a gente, chamando a gente para dar mais vida, mais vida, mais vida, para servir e amar em todas as realidades e circunstâncias. Queridos irmãos, queridas irmãs, não devemos ter medo. Perseguição, dificuldade, tudo isso aparecerão. Mas a alegria de ser quem somos, de viver a nossa vocação, o nosso chamado, isso não tem preço. Coragem. Vivamos as bem-aventuranças.
Vivamos com coragem e felicidade aquilo que Deus preparou para nós. Abençoe-vos o Deus que vos ama muito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos, é o Senhor quem liberta os cativos. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo, é o Senhor quem protege o estrangeiro. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre, por todos os séculos. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino